Nós estamos conversando sobre a importância de ter ordem, né? A bandeira do nosso Brasil leva a frase ordem e progresso. E a gente percebe que na maioria dos segmentos, inclusive no nosso país, às vezes nós não temos crescimento, nós não temos progresso, porque nós não temos ordem. E ordem é uma coisa muito interessante, porque você só multiplica naquilo que você tem ordem. E na maioria das vezes, você não multiplica nas coisas pequenas, a sua vida não anda porque você não dá devido valor a elas. Então isso é muito importante. Gênesis capítulo 1, versículo 2, vai dizer: era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Abba, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez reunidos em família, com a minha família, a família Mensageiros. Essa oportunidade, ela é rica, ela é maravilhosa. Estar aqui para poder cultuar ao Senhor, estar aqui para poder louvar e ouvir a sua voz, nos dando direção, é a melhor coisa do mundo. É o nosso maior prazer, por isso nós estamos aqui. E eu quero pedir ao Senhor que da mesma forma que essa palavra transformou a minha vida, me trouxe a responsabilidade, que traga para as pessoas que aqui estão e para aquelas pessoas que irão nos ouvir. Eu peço isso ao Senhor, no nome de Jesus. Amém? Então nós tropeçamos e deixamos de avançar e de alcançar voos maiores, porque não levamos em consideração as coisas pequenas da vida. Neste texto nós observamos que existe uma imagem extremamente fora de ordem. A terra, ela não era como nós vemos hoje. O texto diz que a terra era sem forma e vazia. Então, primeiro Deus separou a luz das trevas e Ele estava organizando duas coisas que para nós são óbvias hoje: sol, lua, dia e noite. Para nós parece algo muito óbvio, é verdade, mas o óbvio também precisa ser dito, porque é nas coisas que você não dá o devido valor que você tropeça e deixa de crescer. Você precisa entender que você só terá o valor quando você procura ter valor. E você quer crescer e ter sucesso, multiplicar, mas isso é impossível em um ambiente de desordem. Observe que as maiores empresas, observe que as maiores organizações, observe que as maiores igrejas são igrejas extremamente organizadas. Porque é impossível crescer em um ambiente de desordem. E você pode aplicar isso em vários segmentos na sua vida. Observe que uma coisa interessante é que a primeira coisa que nós precisamos entender concernente a isso é que é impossível alguém multiplicar sozinho. Você nunca vai conseguir multiplicar sozinho. Observe que Adão precisou de Eva. A ordem era: crescei e multiplicai. Mas como que Adão ia crescer e multiplicar sem Eva? Ele precisava de Eva. Então, eu preciso de pessoas para que nós possamos alcançar os nossos sonhos e os nossos objetivos como igreja. Não é verdade? Como que uma igreja cresce só com um pastor fazendo tudo, né? Imagina se o pastor da igreja canta, toca guitarra, toca bateria, toca teclado, organiza a mesa de som, as luzes, fica na recepção. Isso é impossível. Então, eu preciso de alguém para poder multiplicar. E esse alguém é você que está aqui hoje. Existem tantas pessoas querendo fazer parte desse projeto e não podem. Então eu disse que você é a pessoa que Deus colocou aqui para poder fazer com que essa obra multiplique. Então, você pode estar estagnado, porque os seus sonhos não passam por pessoas. Os seus sonhos são sonhos egoístas.
Eu sonho só para mim. Tudo bem, eu preciso de um teclado melhor. Ok, para quê? Para você tocar para você na sua casa? Não, eu preciso de um teclado melhor porque eu quero tocar para a igreja e o som desse teclado vai entrar no coração das pessoas e trazer quebrantamento e mudança de vida. Aí Deus te dá o teclado. Eu conheço muitas pessoas que até sonham grande demais, mas os sonhos delas não passam por pessoas. Eu conheço pessoas que querem ter uma empresa muito grande, a fim de ter rios de dinheiro. Para quê? Para não ter mais banco para poder colocar o seu dinheiro. E você precisa entender que, se tratando desse assunto, Deus é dono de todas as riquezas que existem. E Ele só precisa de bons administradores. Então, quer ter uma empresa grande? Não é problema. Quer ter muito dinheiro? Também não é problema e não é pecado. O problema é quando o dinheiro tem você. Mas se você tiver uma grande empresa, se você tiver muito dinheiro, e os seus sonhos passar pelas pessoas e você fazer com que isso seja bênção para as pessoas, se prepare, porque você vai voar. É por isso que você pode entrar para a equipe de voluntários da igreja. Porque o nosso sonho passa por pessoas. De repente você está aí e você não tem um motivo para viver. Não, mas peraí, o meu motivo de viver é Cristo, ok? O nosso motivo para viver é Cristo. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem segunda-feira? Você tem segunda-feira? Porque as pessoas que servem aqui na igreja não têm segunda-feira. Todos os dias para elas são dias de comemorar, porque elas têm um objetivo para poder viver. Eu conheço pessoas sem propósito, e que todo dia é uma segunda-feira. Se pudesse, ela nem saía da cama. Então, eu digo isso para você porque você precisa de alguém, você precisa de pessoas. E você acha que você é autossuficiente, e eu era assim, gente. Antes de assumir a responsabilidade de pastorear uma igreja, eu era líder de jovens da igreja, líder de louvor, e eu fazia congressos, eventos, e eu era tão perfeccionista que eu fazia tudo, porque eu queria tudo nos detalhes. E liderar não é a arte de fazer perfeito. Liderar é a arte de direcionar pessoas e dar para elas a oportunidade de crescimento. Você conhece alguém assim? Que gosta de fazer tudo sozinho? E que, se depender dele, ninguém põe a mão porque ele é perfeccionista demais? Sinto muito, mas os seus sonhos não se tornarão realidade. Você precisa entender que um homem também não multiplica com alguém igual. Não multiplica sozinho, mas também não multiplica com alguém igual. Observe como são bem diferentes os homens das mulheres. Eu gosto de dar sempre esse exemplo. Você levou a sua esposa para tomar um sorvete 2 semanas atrás. E ela foi chorar as mágoas para uma amiga. E ela diz: meu marido nunca me leva para tomar um sorvete. Mas o nunca da mulher é diferente do nunca do homem. Porque o nunca do homem é nunca, nunca. Nunca aconteceu. Mas o nunca da mulher aconteceu 3 dias atrás. São pessoas diferentes. Observe, tem gente que fala assim: incrível, eu não acredito como que o fulano casou, como que o João casou com a Maria. São pessoas tão diferentes. Então precisa. Imagina 2 pessoas com comportamentos iguais dentro de casa. Imagina 2 caladinhos. Ou imagina 2 falastrões. Imagina 2 pessoas tristes, amarguradas com a vida. Imagina 2 pessoas alegres demais. Então precisa realmente ter um ponto de equilíbrio. Isso tem a ver com comportamento. Personalidade, porque o caráter é uma coisa que se muda. A sua personalidade não. Deus te fez assim. Eu prego de repente de uma forma mais espontânea. A minha esposa tem uma forma mais doce de falar. E eu gostaria, mas eu não consigo. Então, para você que às vezes quer mudar o temperamento e a personalidade do seu marido ou da sua esposa, você que está casado agora, por enquanto, de novinho, vamos dizer assim, vá se acostumando com a ideia. Porque até essas diferenças são importantes dentro da própria casa. Então, o homem, ele não precisa só de outros para poder multiplicar. Ele também precisa de pessoas diferentes. Sabe, existem pessoas que não conseguem lidar com pessoas diferentes. E aí, como eu sou assim, eu quero que todo mundo seja assim. Por isso que eu não dou certo com ninguém. Por isso que eu não dou conta de ficar em um departamento da igreja. Por isso que eu não dou conta de ficar em uma célula. Por isso que eu não dou conta de liderar uma equipe na empresa. Porque para mim todo mundo tem que ser como eu.
E você está querendo mexer na identidade de pessoas que quem fez foi Deus. E você precisa entender isso. Então, aprenda que a ordem precede a visão. Uma das coisas mais tristes da humanidade é pessoas com falta de visão. Eu, na verdade, não consigo imaginar como até hoje existem pessoas sem visão. Existem populações inteiras que não precisam trabalhar e sobrevivem à custa dos outros. Conhece pessoas assim? Viciados nos sistemas beneficiários que o governo disponibiliza. E eu não estou dizendo aqui que não existem pessoas que não precisam desses benefícios. Eu digo que a falta de visão não deixa as pessoas crescerem. Na verdade, nós não precisamos de um governo que dê benefícios às pessoas. Nós precisamos de governos que dê a oportunidade para as pessoas crescerem. Porque mais do que viver bem com benefício, é viver melhor ainda, podendo conquistar as coisas com o seu suor. Mas nós estamos viciados nesse sistema. E aí, dessa forma, uns acabam vivendo às custas dos outros. E existem pessoas que eu entendo, precisam disso. A igreja é uma igreja quando ela também reparte daquilo que entra dentro dela. Eu não sou contra, eu só acho que nós precisávamos melhorar essas coisas. Então as pessoas não têm desejo de avançar, não têm desejo de crescer, e nem de ajudar os outros a serem mais do que já são. Você precisa de algo que te mova a crescer, e você está no lugar que ajudará você a chegar no seu objetivo final. Entenda isso. Tudo que eu mais quero é tirar você da sua zona de conforto. 2019, dezembro, dia 31, a virada da década. Inicia-se os próximos 10 anos da humanidade e muitas expectativas, sonhos, projetos, projeção de carreira, avanço. Eu só não conheço pessoas, eu não só conheço pessoas que fizeram planejamento para o ano de 2020, como pessoas que fizeram planejamento para os próximos 10 anos. Uau! A virada da década. E de repente, março de 2020, dia 15, na nossa realidade local, a pandemia, o Covid-19. As igrejas se fecham para celebrações. As empresas se fecham por um tempo. As pessoas estão acuadas, trancadas dentro das suas casas, impedidas de saírem. Um vírus que colocou o terror nas pessoas. Nós às vezes temos dificuldade de acreditar em Deus porque nós não vemos, mas um vírus nos colocou dentro das nossas casas. Então, na verdade, a dificuldade não é acreditar que Deus existe. Na verdade, é eu querer acreditar. Eu quero acreditar que Ele existe. Porque algo tão pequeno, invisível, nos paralisou. E existem crises que todas as pessoas passam por elas. Crises pessoais, afetivas, emocionais, psicológicas. E às vezes a crise que eu passo não é a crise que você passa. Mas essa crise foi a crise que todo o mundo foi obrigado a passar por ela. E existem os pessimistas que dizem: o ano acabou, os próximos anos acabaram, a economia está afetada, o arroz está quase R$40. Aí você chega e não sabe o que você compra, se é 1 quilo de carne ou um pacote de arroz. Nunca imaginamos que viveríamos algo assim, mas que catástrofe! E eu posso dizer algo para você: Deus é soberano e já sabia que tudo isso aconteceria. Eu não digo que foi Ele que enviou, mas eu posso dizer para você com certeza que Ele permitiu. Porque se você quer avançar nos próximos 10 anos, se você quer se tornar alguém de sucesso, precisava ser assim. Porque só com crise que existe a atualização. Porque crise tem a ver com atualização, e atualização tem a ver com mudança de comportamento. Mudança de comportamento tem a ver com sair da sua zona de conforto. Eu conheço pessoas que querem viver uma vida estagnada, desde o dia que nasceu até o dia que vai morrer. E você está desperdiçando a oportunidade que Deus deu para você de passar aqui na terra uma vez só. Então se prepare, porque em 2030 você viverá algo extraordinário.
E não só lá, se prepare porque o processo será maravilhoso. Então, jovens sem visão não conseguem ficar nos seus estudos. Uma estatística alarmante no Brasil é que 50% das pessoas que começam as coisas não terminam. 50%. Seminário de teologia na igreja, 26 pessoas, 12 concluirão. Faculdades, pessoas começam com tudo, mas no meio do caminho elas desistem. Pessoas sem propósito. Empresas sem visão suprem demandas imediatas, mas se houver uma mudança no mercado, tem grandes dificuldades de reagir. Observe que pessoas, empresas e organizações acabaram implodindo com essa pandemia. Ok, e o que eu vou fazer? Ficar preso no sistema ou eu vou dar a volta por cima? Afinal, as minhas habilidades que me promoveram ou Deus quem me deu a oportunidade de chegar até aqui? Na verdade, se isso aconteceu com você, é Deus te dando a oportunidade para você poder viver algo novo. Então, casais sem visão investem apenas nos seus filhos. E precisa-se ter um ponto de equilíbrio aqui, porque a pessoa mais importante dentro do seu relacionamento é o seu cônjuge. Entenda que um dia os seus filhos irão embora. Eles voarão. E você vai ter que olhar para a cara do seu esposo ou da sua esposa. E você vai ter que aprender a se apaixonar novamente. Moisés, ele até tinha uma direção de Deus. Deus quem chamou. Mas não tinha ordem, coisa que impediu o seu avanço. Jétro, então, envia um recado. Jétro, sogro de Moisés. Êxodo 18, 6 e 8 diz: E Jétro mandou dizer-lhe: Eu, seu sogro Jétro, estou indo encontrá-lo. E comigo vão a sua mulher e os seus 2 filhos. Então, Moisés saiu ao encontro do seu sogro, curvou-se, meu sogro, que saudade, e o beijou. Trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então, Moisés contou ao seu sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios, por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho, e como o Senhor os livrara. Uau! Que papo saudável! Que coisa maravilhosa! Mas que inversão de valores. Você conhece alguém assim, que ao ver o sogro, a esposa e os filhos, se curva diante do sogro, tudo bem, ok, um respeito, beija o sogro, leva para dentro da tenda e vai conversar. Moisés estava há tempo sem ver a sua esposa e os seus filhos, e ele beijou o seu sogro. A falta de prioridades na sua família tem impedido o seu avanço. Quebras de princípios. Depois que Jétro diz algumas verdades a Moisés sobre o tempo que estava perdendo, atendendo pessoas que outros poderiam atender, a prioridade na sua família, ele avançou. Porque Moisés se pegou negligenciando a sua própria família por uma falta de gestão de tempo. Então, você conhece pessoas com desordem na vida afetiva? O seu casamento é um pedaço do céu ou um pedaço do inferno? Uma pessoa sem visão do seu futuro sempre voltará ao seu passado. Eu vou sempre insistir em dizer isso. Então, esqueça o que se foi e viva algo novo. Eu conheço casais que estão presos em coisas que aconteceram há 5 anos atrás. E entenda, enquanto você não colocar uma pedra no seu passado, você não vai avançar para o seu futuro. Mas a minha esposa me traiu há 5 anos atrás, ok? Você resolveu perdoar. Mas me disse uma palavra que me machucou, ok, eu entendo a sua dor, mas você resolveu perdoar. E todas as vezes quando você tem uma oportunidade, você mexe no seu passado, que é só podridão. E causa contendas. Eu conheço o pastor Jorge Linhares, em uma das ministrações dele, me chamou a atenção. Ele disse para sua esposa, Glenda, você já namorou outros homens além de mim? Ela disse sim. Aí ele disse, mas quantos? Eu não me lembro a quantidade. Então ela disse a quantidade. Mas tudo, isso tudo. Você quer saber mais alguma coisa? Não, vamos esquecer esse negócio. Não vai rolar. E segundo ele não conseguiu dormir naquela noite.
Por quê? Porque quem mexe no passado só consegue trazer podridão. Escute, você coloca o seu lixo para fora 2 ou 3 vezes na semana. E então, os garis passam recolhendo o lixo. E quando eles colocam o lixo no caminhão, você vai correndo atrás. E de repente, você diz: oh, devolve o meu lixo, eu quero o meu lixo. Devolve o meu lixo aí que eu preciso do meu lixo de novo. Eu faço uma pergunta: você faz isso? Você faz isso? Não. Por quê? Porque aquilo não presta. Porque aquilo é podre. É algo que você não usa. Por isso que você coloca para fora, para levar e nunca mais ver. Então todas as vezes que você mexe no seu passado, você traz o lixo para dentro da sua casa de novo. Por isso, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Profetize palavras de bênçãos todos os dias. Faça elogios. Como você está lindo, como você está linda. Conquiste essa pessoa. Na verdade, o poder do homem não está em conquistar uma mulher todos os dias, uma mulher nova, mas de conquistar a mesma mulher por anos. Porque conquistar uma mulher todos os dias é uma coisa fácil, porque lábia é uma coisa que todos podem cair nela. Mas eu digo isso embasado naquilo que Jesus disse: por que me chamas bom? Bom é Deus. E por que Deus é bom? Porque só pode ser chamado de bom aquele que termina alguma coisa, e ele terminou. Ele não disse: fiz isso e viu que era bom. E Deus fez aquilo e viu que era bom, porque ele tinha terminado. Ele criou os céus, terminou, isso é bom. Aí ele criou o homem e a mulher, segundo a pastora Marina Barbosa. Ela disse: criou o homem e a mulher e viu que tudo isso era muito bom. Então só pode ser bom quem termina alguma coisa. Então se você está em vários relacionamentos, significa que você é o pior dos piores, porque você não conseguiu terminar nada. Então profetize palavras. Eu disse, profetize o que eu disse. Porque às vezes você pode dizer: mas ele não é bonito. Então eu digo: profetiza, você não está mentindo, profetiza. Você é lindo, você é linda. Diga: eu acordei com um pedaço do céu do meu lado. Diga: se a minha vida fosse um filme, você seria o efeito especial. Diga. Profetize, faça do seu ambiente um ambiente mais agradável. Porque se nem a sua esposa ou os seus filhos têm prazer de ficar com você, quem dirá os de fora? Determine que você fará o certo independentemente do resultado. Eu me lembro que no começo do meu casamento, eu não tive um bom curso de noivos, não tive muitas instruções, então eu tinha dificuldades de me relacionar com Marina. Eu não entendia muito bem o mundo dela, e ela não entendia o meu mundo muito bem. Então nós brigamos. Isso. Nós brigamos. Todos os casais brigam. Então, eu resolvi sair de casa para espairecer a cabeça. E eu disse: eu vou comer um lanche. Vou fazer um lanche na rua. Então, eu gosto de um x-tudo, não sei o que você gosta. Mas eu senti algo me motivando para poder pedir um especial. Egg. Sem bacon. Sem cheddar. Falei: não, mas esse é o que ela gosta, não é o que eu gosto. Tudo bem? Faz um especial egg para mim, por favor. Pede para partir. Partir. Mas eu gosto de comer sozinho. Parta. Pode partir ao meio, por favor? Para comer em casa. Não, mas eu saí para poder descansar a cabeça, que eu não estou aguentando ver a cara dela. Vai comer em casa. E eu fui comer em casa. E eu estava certo. Ela estava errada. Mas eu resolvi fazer o certo, independentemente da situação. Então não faça coisas erradas apontando o dedo para as pessoas. Faça o certo, independentemente do resultado. Conhece pessoas com desordem na família? Uma sociedade com filhos órfãos dentro de casa. Pais presentes na estrutura física, mas ausentes na educação do destino dos filhos. Mãe, ame o seu filho, abrace-o, mas permita que o seu pai, que o seu marido, aponte o destino dele.
aceite a sua responsabilidade e não fuja dela. A responsabilidade de educar o seu filho não é da igreja. A responsabilidade de educar o seu filho não é da escola. Afinal, precisamos de mudar esse conceito. Por isso que a escola, inclusive, tem tentado entrar em coisas que não é para ela poder entrar. Só para a gente ter um início de conversa sobre o assunto. Então não fuja da sua responsabilidade. Você colocou essa criança no mundo. A responsabilidade de cuidar é sua. O seu filho não é seu, ele é de Deus. E vai chegar um momento que ele vai voar e você vai precisar entregar ele para Deus novamente. Eu tenho o Benjamin, 2 anos de idade. Uma bênção. Uma maravilha. Ele é músico. Ele é pastor. Ele fez mestrado. Ele está viajando pelo mundo. Ele tem 4 filhos. E eu tenho 4 netos. Só dele. Aponte o destino dos seus filhos. Deus me deu para eu cuidar, ele não é meu. Eu só quero ter a sensação de quando chegar o momento dele sair de casa para estudar, ou que seja para se casar, e eu dizer: Deus, eu espero ter feito o trabalho com excelência. Como é que você está entregando os seus filhos? Ou nós caímos naquela cultura: segure as vacas que os bois estão soltos. Não existe isso. Não existe essa cultura. E nós queremos que a pessoa que vai se casar com a nossa filha cuide muito bem dela. Cuide bem. Cuidado. Mas a pergunta que eu quero fazer para você que é pai ou mãe de menina: você está fazendo com que ela, no futuro, seja uma esposa que não venha dar trabalho para o marido dela? E se não der para dizer glória, diga ai. Nunca mine o conceito de autoridade. Os seus filhos se sentam na mesa com você e só ouvem você dizer mal dos policiais. Seus filhos sentam com você à mesa e observam você falar mal dos políticos. Os seus filhos sentam com você à mesa e observam você falar mal de pastores. O seu filho senta com você na mesa e vê você falando mal da sua sogra, do seu sogro, dos seus parentes. E principalmente de autoridades. Você está formando marcas em seu filho de acordo com o seu caráter. E qual que é ele? Falsidade, rebeldia e insubmissão de acordo com as suas fofocas. O problema é que quem não tem entende a autoridade também não consegue entender Deus. Tá, mas de fato existem algumas coisas, Henrique, que precisam ser mudadas na nossa nação. E eu concordo com você, mas então por que nós não oramos a favor? Um encontro de pastores, café com pastores. E um pastor disse: eu fico preocupado porque às vezes os membros saem da igreja falando mal dos pastores e vão para outras igrejas falando mal dos pastores. E eu digo: e que falem. E que falem, e que as pessoas falem mal dos pastores. Que as pessoas falem mal do Henrique. O Henrique, pastor, o Henrique grita demais. Eu não gosto muito do Henrique, porque o Henrique parece ter um estilo muito jovem, afinal, né? Que parece com a idade, né? Por isso que eu vim para essa igreja, aquela igreja, sabe? Aquela igreja, o pastor permitiu que as luzes entrassem naquela igreja. Afinal, eu nem acredito que eu ainda falo sobre isso. Não sei por que eu entro nesses assuntos. Mas que falem mal de mim, mas que falem muito mal de mim, desde que não falem mal do meu caráter. Sabe por quê? Porque quando as pessoas de repente saem da igreja falando mal de mim, significa que eu sou um ser humano. Eu não sou um super-herói que pessoas colocaram na sua cabeça. Tenho sentimentos como você, sou ser humano como você, peco como você. A única diferença é que Deus me deu essa responsabilidade hoje, amanhã pode ser sua. Mexe com a gente nesse tipo de palavra. Conheço pessoas com desordem no tempo. Moisés, por um momento, negligenciou sua esposa, filhos e a sua congregação, devido à sua má gestão de tempo. Gosto de uma frase que não sei quem a criou, que diz: se você quiser mudar o mundo, comece fazendo a sua cama. Observe como que o dia da pessoa vai ser organizado, se ela faz a cama dela ou não. Começa ali. Você
pode fazer parte da geração dos desocupados ou não. Porque até quem não faz nada faz alguma coisa. Não faz nada. Quando nós não temos uma tarefa que nós honramos bastante, para fazer com excelência e na hora correta, pode ter certeza de que não teremos outras tarefas maiores. Quer coisas grandes, mas não dá conta nem das pequenas. Quer ser grande, mas não valoriza os pequenos começos. Eu quero uma empresa grande, mas você não valoriza nem a que você está agora. Eu quero uma igreja enorme, tá bom? Mas valorize os pequenos começos. Todas as coisas na sua vida, valorize os pequenos começos. Eu quero um carro muito bom, é por isso que eu não lavo esse aqui. Eu quero uma moto muito boa, tudo bem, mas cuida dessa lambretinha que você tem para poder andar primeiro. Pessoas que têm tempo de sobra acabam sendo pessoas que não demonstram a capacidade de receber tarefas. Se você tem uma tarefa importante e crítica a ser feita, dê a alguém ocupado. Não procure alguém desocupado para poder fazer uma tarefa. Acorde cedo. Pessoas que acordam tarde já começam o seu dia com pressa e desorganizado. Você começa o seu dia no seu trabalho às 7 horas da manhã. Então, como você mora numa cidade menor, você faz o quê? Acorda 6h30. Então você acorda 6h30, escovar dente para você é algo do passado. Você nem toma um banho, já sai correndo. Chega correndo, mas de repente nem deu tempo de chegar. Você chegou atrasado na empresa. Por quê? Porque acabou que você enfrentou um pequeno engarrafamento e de repente você não conseguiu estacionar aonde você sempre estacionou. Então você chega no serviço e as pessoas dizem: bom dia, Maria. Você diz: só se for para você. E aí as pessoas, de repente você vai pegar uma água, a pessoa pergunta para você: você poderia trazer água para mim? Você diz: você não tem mão? Você não tem pé? Vai lá e pega essa água para você. E a pessoa diz: tá bom, mas não se irrite. Então aprenda. Acorde cedo. Tome um banho. Deus quem criou isso. Tome um café. Ou faça um jejum. Faça um devocional. Se eu levo 15 minutos do trajeto do serviço, da minha casa ao serviço, eu vou sair meia hora antes. Comece o seu dia agradável. Eu conheço pessoas que dizem: não, eu não posso fazer nada fora do meu trabalho porque eu não tenho tempo. E o tempo está passando. Os dias estão passando. Os anos estão passando. E a única coisa que você consegue fazer são relacionamentos voltados para dentro. Porque você não tem relacionamento para fora. E você tem a segunda, a terça, e você está habituado a vir à igreja aos domingos, ouvir uma palavra, e achando que isso é suficiente para poder fazer com que você prossiga durante a semana. Deus nos fez e nos criou a fim de nos relacionarmos. É por isso que se chama igreja, é por isso que se chama corpo. Desordem no trabalho. Incrível que as pessoas dizem assim: se não fosse Adão eu não precisava trabalhar. Gênesis 2,15 diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então o Éden era o lugar perfeito, mas entenda, era um ambiente que continha trabalho. A falta de ocupação nunca foi um plano de Deus para o ser humano. E você passa a sua vida inteira fazendo nada. Existem pessoas que querem um emprego. Eu conheço muitas pessoas que querem um emprego. Mas essas pessoas não querem um trabalho. Elas querem um emprego, a fim de no quinto dia útil receber o seu salário. Mas elas não querem um trabalho. Amam os benefícios e acomodam com uma posição mais baixa para não precisar sair da sua zona de conforto. Eu conheço inclusive pessoas que dizem assim: por que eu tenho que fazer as coisas? Você diz: porque lá no céu tem galardão. Aí eu falo assim: não, mas não quero galardão não, só de estar lá já está bom demais. Aí a pessoa fala isso para você, você não coloca para fazer nada na empresa, na igreja, na sua nada, porque ela não quer nada com a vida. Não quero galardão, não quer nada. Só de estar no céu lá recolhendo um lixo, está tranquilo.
Para mim está muito bom. Só não esqueça que no inferno também terá os seus galardões. Quer uma posição melhor na empresa, mas não faz uma hora extra quando necessário. Reclama de tudo. Ai, meu patrão não me dá uma oportunidade. Pediu para você ficar 15 minutos, você faz bico. A minha obrigação é ficar até tal hora. Fui contratado para trabalhar de 7 a 5. Não é assim? Não enfrenta ou não enfrenta esses problemas? Incrível, né? Ó, presta bastante atenção. Esse cargo é de R$1.500, mas eu só posso oferecer R$1.000. Não, numa crise dessa, tá ótimo. Maravilhoso. Passou 2 meses. Não, ainda começa a fazer a cabeça das pessoas na empresa ainda. Ó, R$1.500, esse negócio tá errado aí, ó. É o seguinte, ó, é 1.500, mas eu posso te pagar 1.000. Tem que trabalhar de 7 às 4, mas tem que trabalhar de 7 às 5. Tem que pagar no quinto dia útil, mas eu pago no 25º dia útil. Ou seja, né? Não, mas tá bom, tá bom. Uma crise dessa não está tendo serviço. No segundo mês, além de não estar satisfeito, ainda está fazendo a cabeça das pessoas. Tá, tudo bem, não é obrigado a trabalhar no sábado, mas eu preciso que trabalhe no sábado, tá? Ok? Ok. Passou 1 mês, né? Eu não trabalho de sábado, não, só. Não gosto de trabalhar de sábado. Dizemos que o problema de desordem está no governo. Quando nós pedimos conta da empresa e conversamos, olha, você pode fazer um acordo comigo? Porque eu estou precisando de dar uma levantada na minha vida. Pode fazer esse acordo comigo? Você pergunta ao seu patrão. Ele com um coração muito bom, faz um acordo com você? Posso fazer um acordo. Tá, mas aí você me libera as folhas do seguro-desemprego, mas eu vou continuar trabalhando. Tá, aí eu reclamo que o governo rouba, mas eu aproveito o seguro-desemprego trabalhando. Entendi. Então, é o governo que rouba. Chocou, né, irmãos? Empresas que reclamam de um sistema, mas que na pandemia está funcionando perfeitamente, o seu capital não parou, as coisas estão acontecendo, mas eu desliguei os meus funcionários, a fim de ficar pelo menos 6 meses sem precisar de pagar minha folha salarial. E eu estou achando que Deus está prosperando uma coisa dessa. Tá. E aí é o governo que rouba. Então, na verdade, eu só roubo aquilo que está diante de mim. Se tem R$5, eu roubo R$5. Mas se tem milhões, eu roubo milhões. Ah, mas o antigo presidente roubou milhões. Pois é, porque não tinha centavos na frente dele. E se fosse eu e você? Os políticos são os corruptos. Ok. Provérbios 10:4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Provérbios 20, versículo 4. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e nada acha, e nada encontra. E 2 Tessalonicenses 3:10. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Então olhe para a pessoa que está do seu lado, e olha se ela tem cara de um trabalhador ou de um preguiçoso. Não deu para ver, né? Está com máscaras. Consegue observar através do olhar? Posso dizer isso para você. Comecei a trabalhar com 11 anos de idade, fruto de uma dificuldade dos meus pais. Meu pai estava indo para um casamento e olhou para minha roupa. Minha roupa era feia. Na verdade, ela não era feia porque só era composta de um tecido. Era a foto de alguém que estava lá. E geralmente as fotos que tinham nessas camisetas eram de prefeitos e vereadores. Então ele disse: meu filho, você não pode ir num casamento assim. Então ele saiu procurando no bairro lojas que de repente estivessem abertas, a fim de, naquele tempo ainda, poder comprar para poder pagar no outro mês, sem garantia nenhuma, sem cheque e sem cartão de crédito. Ele não encontrou.
Papai não pode te levar. Não tem roupa. Ok, 11 anos de idade. Então eu vou trabalhar. O que você vai fazer? Eu vou vender picolé. Tudo bem. Que tinha dia que eu investia todo o dinheiro que eu ganhei em mim mesmo. Chupando aqueles picolés crocantes. Saborosos. Mas afinal, pelo menos eu tinha dinheiro para poder pelo menos tomar um sorvete. Depois eu fui trabalhar num mercado de entregar verduras. Arcos, Minas Gerais. Bicicleta de carga. Se você não conhece, parece que quando você está descendo, você está indo para o Japão. E quando está subindo, parece que você já está indo para o céu, vendo a glória de Deus. Pesado, mas eu fui trabalhar. Eu fui trabalhar em uma cerâmica de tijolos, meu Deus. Que situação. Durei muito tempo. 5 dias. Trabalhei de servente de pedreiro. Oh, meu pai, tenha dó de mim. Trabalhei vendendo doces. Meu pai fazia doces. Sempre pastor, a igreja com uma dificuldade financeira enorme. Aí ele fazia doces. E eu já era um vendedor e não sabia. Então eu saía pelas ruas da cidade. Olha, o melhor doce de Arcos é o doce do São Marcos. Depois daquela comida caseira, vem a sobremesa. Olha o doce. E voltava para casa. Com o cesto vazio, vendia tudo. Comecei a trabalhar com os 11. Resultado. Depois disso nunca mais parei. Você não precisa colocar os seus filhos para trabalhar nessa idade se não existe necessidade. Mas nós estamos vivendo uma inversão de valores. Onde as TVs podem fazer filmes e seriados que sexualizam as crianças com as mesmas, mas o dono da relojoaria não pode incentivar um garoto a trabalhar. E aí é denunciado ao Ministério Público. Fique de pé. E eu quero dizer para você, estreite o foco. Gosto da história que diz que uma pessoa contratou outras pessoas para construir algo. E de repente o dono foi poder visitar a obra. Então, ele perguntou: o que você, pedreiro, está fazendo? O pedreiro disse: eu estou assentando tijolos. Então, ele perguntou para outro pedreiro: pedreiro, o que você está fazendo? Ele disse: eu estou levantando uma parede. E ele perguntou para outro pedreiro: pedreiro, o que você está fazendo? Ele disse: eu estou construindo uma grande catedral. Então, entenda que você precisa investir suor e, se necessário, sangue. Tudo que você faz na vida terá o valor que você investir nele. Aprenda. Eu estou aqui pregando para pessoas de sucesso e pessoas que querem crescer. A nova década, como eu disse, não poderia ter começado melhor. Então, eu não sei o que você está fazendo, mas eu quero dizer para você: você não está construindo uma parede simples, você não está levantando tijolos. Eu quero que você construa catedrais. Aprenda que Deus chamou você aqui a fim de você dominar sobre todas as coisas. Eu quero fazer e ajudar você a ter uma visão do seu futuro. Eu quero incentivar você a aproveitar cada oportunidade que você tem na vida e no dia que se chama hoje. Eu quero dizer para você: agarre com todas as suas oportunidades a oportunidade e a chance que Deus está trazendo para você no dia de hoje. Olhe para o seu futuro, esqueça o seu passado. Vamos avançar, coisas extraordinárias estão esperando por você.